Bom dia, feliz terça, thanks God every day, obrigado a Deus todos os dias, né? Alguns me perguntam o que significa thanks God every day, obrigado a Deus todos os dias, porque às vezes a gente tem um péssimo hábito, né, de agradecer os dias bons, ou então as sextas-feiras, sextou, tô feliz, né? Não, obrigado a Deus todos os dias. Todos os dias Deus é bom, todos os dias sua misericórdia se renova e todos os dias Ele prepara o dia para nós. Então nós estamos começando agora um dia que já foi feito dele para nós, né? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Feliz dia novo, hoje o Senhor já fez para nós, né, esse dia. Nós vamos viver um dia que já foi feito pelo Senhor. Que coisa maravilhosa é isso, né? Deus é bom, é lindo e prepara para nós um dia novo. Nós vamos meditar essa semana no Salmo 1. Tem muitos salmos muito bacanas assim, né? Bom dia Isabela, bom dia, seja bem-vinda, lindona. Mas tem alguns que a gente se apaixona de maneira especial, né? Que fala mais forte no coração. O Salmo 1 é assim pra mim. Eu, tempo em tempo, tenho que voltar no Salmo 1 e beber de novo dessa água, né? Bom dia, Davis. Olha só, você por aqui, muito bom. Então vamos lá, o Salmo 1 fala o seguinte: abençoado é o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. Nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele é como árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folhagem também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pensando nesse salmo, primeira coisa assim, né, que meditando sobre ele, não pensando, né, mas meditando, primeira coisa que vem às vezes no coração nosso, né, meu e seu e de outras pessoas pode vir no coração eu não sou justa, né? Quem sou eu? Aí, Andrei, o que eu faço agora? Eu não sou justa, mas também eu não sou ímpia, né? O ímpio é aquele que não conhece a Deus, não conhece, não segue, não aceita o Senhor, né, como Deus na vida dele. Esse é o ímpio. Aí você fala, eu não sou o ímpio, mas eu também não sou justa, eu vivo cometendo os erros, perco a paciência com as pessoas, faço as coisas que não são muito legais, né? Não sou justa. Então quem eu sou nessa história, né? Bom dia, seja bem-vinda. E aí, essa é a primeira boa notícia da palavra de Deus, né? Sim, nós somos justos. Nós somos justos. Mas, André, mas eu sou pecadora. Também nós somos pecadores. Então, por que eu posso dizer que eu sou justa? Você pode dizer, deve, né? Nós devemos proclamar essa verdade. Sim, eu sou justo. Eu sou justa. Porque o justo não é contrário de pecador. É aí que tá, né? Na hora nenhuma você vai encontrar isso. O justo não é o oposto de pecador, não. O justo é um pecador que foi justificado. Então, o justo não é o que não peca, o justo é o que foi justificado. E nós fomos justificados por Deus em Cristo. Então, sim, nós somos justos, nós não somos o ímpio, nós somos justos. Pecadores, mas justificados por Deus em Cristo, né? Então, sim, essa palavra é para mim e para você, nós que somos justos. Então, o que o Senhor fala de mim e o que fala de você? O que nos espera, então, quando nós lemos esse salmo? O que nos espera? O primeiro salmo, né, que está escrito aqui por Davi, está iniciando uma sequência, né? O maior livro da Bíblia, né, é o Salmo. Pensa tanta coisa, né? Se nós passássemos uma vida inteira curtindo, degustando, admirando os salmos, nós não seríamos capazes de extrair tudo que foi escrito ali, né? Bom dia, Paula, bom te ver por aqui, minha amiga. Então, o que nós podemos aprender com o Salmo 1? Primeiro, o justo, que sou eu e você, né? Bom dia, Jade, seja bem-vindo. Ele está plantado no lugar certo. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. E é interessante, quando eu falo com você, eu já estou falando comigo, né? Deus tem me abençoado muito com as palavras do Thanks God, né? Dessas nossas reuniões. Porque para falar para você, Deus ministra no meu coração, Deus fala comigo, né?
E como que eu tenho aprendido? Como que eu tenho avançado? Nós fizemos um ano de reuniões matinais, né? Um ano que eu estou aqui com vocês todos os dias, segunda a sexta-feira. E se eu for contar para vocês o que Deus tem feito em minha vida no último ano, eu não seria capaz de descrever tudo isso. Então Deus fala comigo e fala com você. E a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é: você está plantado no lugar certo? Às vezes eu falo isso de mim mesmo e posso falar talvez de você, nós somos tão resistentes à ação de Deus e muitas vezes nós estamos num lugar que não fomos plantados por Deus, mas a nossa resistência à ação de Deus, a nossa vontade própria, as nossas escolhas, né? A nossa inteligência humana, né? Nos coloca em situações, em lugares que muitas vezes não é a vontade de Deus. Então a palavra de Deus diz que o justo, ele é plantado na beira de águas, de rios. E aí vem uma série de promessas para esse que é plantado na beira do rio. Uma das promessas, olha que interessante, é saúde. Quando fala a sua folhagem não murcha jamais, fala de uma juventude, fala de saúde. Então se eu estou em algum lugar e esse lugar ele está me adoecendo, presta atenção nisso. Pode ser pessoas, pode ser lugares, pode ser trabalho, pode ser muita situação. Pode ser até igreja, sabia? Hoje quando eu estava pensando, né, meditando essa palavra, bom dia, todo mundo tá chegando aí, sejam bem-vindos. Eu meditava sobre uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima de mim mesma, assim, uma irmã mesmo, assim, minha, que é daqui de Goiânia, que eu conheci aqui em Goiânia, tem 10 anos que ela anda comigo, né, e quando eu a conheci há 10 anos atrás, ela já era de uma igreja determinada, uma determinada igreja. Essa igreja era uma igreja tão pesada na vida dela, ela vivia um casamento abusivo, chegou ao ponto inclusive dela apanhar. Teve um dia que ela correu pra minha casa, que o marido estava espancando ela ficou com medo pela filha, saiu correndo, apareceu lá em casa do nada e dormiu uma semana lá em casa por causa dessa situação. E tudo isso que ela vivia, a igreja que ela frequentava, o lugar que ela frequentava, atirava pedra nela e o marido estava no púlpito pregando. Então era uma situação extremamente delicada. E essa situação toda adoecia ela. Então a pessoa que ela é hoje é totalmente diferente da pessoa que ela era naquele tempo. Só que ela acreditava que ali era a vontade de Deus. Ela estava num lugar, numa congregação religiosa que adoecia ela. Então ela não estava como uma árvore plantada na beira de rios de água. Não estava. Que a sua folhagem não murcha jamais, murchou. E ela quase, acontece coisa pior com ela, porque ela chegou num nível de estresse, de sofrimento dentro desse relacionamento abusivo, e com toda a congregação contra ela, dizendo que ela não era sábia. Aí nesse momento pega uma palavra de Deus, né, e usa para condenar as pessoas. Então usava uma palavra para dizer que ela não tinha sabedoria, que ela não conseguia extrair do marido dela o homem bom que esse marido era, enfim, muitas acusações, e isso fazia ela adoecer. E, enfim, então às vezes o lugar que nós estamos não é o lugar que Deus nos plantou. Porque os frutos que nós estamos dando são frutos amargos, frutos azedos, ou até não tem fruto. E isso pode estar nos adoecendo. Então não estou dizendo que seja e nem que não seja. É aí que está a questão, né? Se eu chegar e falar com você que você está no lugar errado, tá muito complicada essa situação, né? Eu tenho muito medo das pessoas que chegam falando na vida dos outros, né? Porque eu prefiro escutar do Espírito Santo, eu prefiro deixar Deus falar, né? Tanto comigo como com você. Então, mas quando a gente se propõe a ouvir a Deus, quando a gente se propõe, talvez é necessário um tempo de jejum. André, por que tem a ver o jejum? Mas para que tem que fazer jejum? Porque quando nós diminuímos a força da carne, né, do nosso corpo, o nosso espírito ele fica mais atento, ele fica mais sensível. Por isso que é tão importante em tempos e tempos a gente fazer um jejum, fazer alguma situação que te tira. Às vezes é o celular que você precisa tirar um pouquinho, às vezes é a internet, é a televisão, enfim, às vezes é a própria comida mesmo. Então em tempos que a gente
gente diminui a carne, diminui a força da carne, o espírito ele sobe, né? Ele fica mais sensível, a própria alma fica mais sensível, e aí você pode ouvir de Deus. Cuidado quando você ouve de homens, né? Muito cuidado, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que falam da parte de Deus, né? Inclusive tem uma aqui que já falou comigo da parte de Deus, que é a mulher abençoadíssima, né? Que é a Ana Lúcia, que está ao vivo aqui agora. Já eu recebi dela a palavra de Deus, mas também tem muitas situações de pessoas que se dizem dizer em nome de Deus e não estão dizendo em nome de Deus. Muitas vezes não é nem por maldade não que as pessoas fazem isso. Eu já vi, por exemplo, pessoas que falam, vêm pra você com uma palavra, com uma orientação, por exemplo, faça isso no seu casamento, ou então saia do seu emprego, ou então mude a sua cidade, sei lá, ou então casa, enfim, vem com uma palavra dizendo que vem da parte de Deus, mas na verdade vem da parte dos seus próprios bloqueios e dores emocionais. Isso acontece muito. Quando alguém vem até mim e pede um conselho, uma direção, né? A primeira coisa que eu faço é falo: Deus, por favor, tira de mim as minhas dores, tira de mim os meus bloqueios, tira de mim nesse momento aqui tudo que é meu, porque se eu abrir a boca para falar para essa pessoa, ela vai entender que vem do Senhor, então que seja do Senhor, que não seja de mim, né? Mas nem todo mundo tem essa preocupação, já é rápido, já é de dar um conselho rápido, já de dar uma direção. E pode ser, isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, ou pode até acontecido com você, que você está numa posição na vida, numa situação, ou num lugar, até numa cidade, num emprego, sei lá, em alguma situação, que você pensa que é a vontade de Deus. Mas se você for buscar mesmo de Deus, talvez Ele te diga que não é, nunca foi, e você está enganado. E você está enganada, você pode estar achando que está servindo a Deus e você não está no lugar certo. Então a palavra de Deus diz que o justo, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é plantado à beira de rios de água, que dá fruto no tempo certo. O que é dar fruto no tempo certo? Muitas pessoas pensam que tem que ficar esperando, né? Não. O que é um fruto, né? Eu que trabalho com alimentação, com saúde, né? Com emagrecimento, é muito interessante. Eu falo com meus clientes assim: olha, comprem fruta da época. Já ouviram esse conselho? Eu já deram esse conselho? Esse é um conselho bom, né? Compre frutas da época. Por que você compra da época? Interessante, a minha filha, ela quis fazer outro dia um doce peruano aqui, né? Porque eles viveram muito tempo no Peru e eles queriam matar saudade de um doce peruano. E eles compraram pêssego, porque fazia parte da receita pêssego. Só que agora, no mês de abril, não é época de pêssego no Brasil. E lá no Peru, sim, porque no Peru, na Argentina, lá, nesses países lá, tem essas frutas que aqui é muito cara e muito rara. Lá é tipo banana pra nós, né? Quando eu fui no Chile, eu fiquei encantada com as frutas do Chile. São as frutas mais caras e mais tops que nós temos aqui no Brasil. No Chile é tipo banana, é muito legal. E então ela foi comprar esse pêssego. E é interessante, primeiro, o pêssego não estava tão doce. Ele estava bonito, estava grandão, mas não estava tão doce. Aí a gente pensa, puxa vida, não é a época de pêssego, né? E o pêssego que nós compramos ali no final do ano, né? Porque é uma época, nós compramos ali de R$3 o quilo, ela comprou por R$22 o quilo. Eu falei, desejozinho caro, né? E não estava tão doce. Então, quando a palavra de Deus diz que quem está plantada na beira de ribeiros de água, né? Ou na beira das águas, tem fruto na época certa. O fruto da época certa é o fruto doce, abundante e barato. Na verdade é de graça. Por que é de graça? Esse fruto do justo é um fruto de graça. Porque assim, quando eu e você, quando nós nos esforçamos para fazer alguma coisa para Deus ou para os outros, é pesado. Vai na força do meu braço. Sabe quando você cansa do seu ministério, você cansa do seu casamento, você cansa da sua família, você cansa do seu trabalho? Sabe quando você fica cansado? Para e observa. É bem provável que você está querendo dar fruto na força do seu braço. Todas as vezes que nós nos esforçamos para dar fruto, isso pode ser até na casa de Deus, pode até ser um projeto de Deus como é o casamento, mas todas as vezes que eu me esforço para dar um fruto, esse fruto, ele não é um fruto da época certa, porque é um fruto baseado no meu próprio esforço. Todas as vezes que nós nos esforçamos para fazer até o bem,
Isso é pesado para nós e chega um ponto a gente cansa. Então como que nós damos frutos que não pesam? É quando os frutos vêm dessas raízes que são profundas na beira de água, que vai lá dentro e busca. Onde que busca essa energia para essa árvore ficar tão bacana e dar tanto fruto assim? Nas profundezas das águas, nos rios de águas. Então o fruto que vem fácil, que vem leve, que vem gostoso, é o fruto que vem da ação de Deus em nossa vida. E muitas vezes eu e você, nós querendo fazer o bem, querendo fazer rápido, querendo fazer do nosso jeito, nós resistimos ao que Deus quer e nós colocamos a nossa vontade. Resultado disso, cansaço e muitas vezes até as doenças, chamadas doenças do humor. Eu já vivi isso, eu sei o que estou falando, né? É quando a ansiedade toma conta de nós, quando a depressão vem forte, quando o desânimo toma conta de nós, um cansaço que você não tem explicação e você fala, por que eu estou tão cansada assim? Que loucura é essa que virou minha vida? Muitas vezes, a maioria das vezes, quando nós estamos sentindo esse peso todo na nossa vida, nós estamos fora da posição. Fora da posição. Nós vemos muito na palavra de Deus, homens de Deus, né? Ei, Thelma, bom dia, lindona. Muitos homens de Deus que uns estavam na posição e outros fora da posição. Um exemplo disso é Jonas, né? Então Jonas, ele tinha que se posicionar. Ele foi fora da vontade. O negócio ficou muito feio pro lado dele. Ele volta e se posiciona. E muitos outros homens de Deus, né? Isaac, Abraão, muitos. As histórias da Bíblia são recheadas de homens de Deus que já estiveram fora da posição e entraram na posição. Moisés é um caso típico disso, né? Porque Moisés, ele vem e ele tenta fazer na força do braço. Ele mata um egípcio e fala, tô arrasando. Agora, tipo, eu sou o cara, né? Matei o egípcio aqui que tava judiando, aqui tava maltratando, né? O coitado do meu irmão. E isso virou uma confusão na vida dele, virou peso, um peso tão grande que ele ficou 40 anos longe da vontade de Deus. Ele fugiu por 40 anos. Ele foi, casou, criou família e fez a vida dele longe da vontade de Deus. Até que ele volta e ele se alinha. Ele se alinha quando ele ouve Deus na sarça ardente. Então, quando ele permite que as raízes dele vão lá no fundo e ouve os rios de água que se manifesta na vida dele naquele momento através da sarça ardente, ele ouve o que tem que ser feito e ele vai. E o que acontece? Tudo acontece. Coisas impressionantes, coisas poderosas, milagres, prodígios. O negócio ficou muito grande porque e ficou leve para ele. Ele carregou aquelas milhões de pessoas pelo deserto, mas ele estava ligado à fonte. Ele estava com as raízes nos rios de água. E é isso que pode acontecer na minha vida e na sua. Aí você vai falar uma coisa que eu ouço muito, você pode falar assim, André, mas isso foi lá na vida de Moisés, isso foi lá na vida de Jonas. Eu nem sequer consigo ouvir a Deus, minha vida tá pesada mesmo. O que a gente pode fazer, né? E na verdade eu te falo o seguinte, que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Quem falou isso foi Jesus, não foi da minha cabeça. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então só acalma, só tranquiliza. Tira tanto de regra, tanto de coisa que está às vezes na sua cabeça, tanto de ritual que tem na sua cabeça e simplesmente fala com o pastor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu sou a ovelha do seu rebanho. Fala no meu coração, porque eu quero ouvir a sua voz. O dia que nós entendermos que ouvir a voz de Deus não é nada extraordinário, não é nada sobrenatural, não é sobrenatural, é natural. A ovelha ouvia a voz do pastor. E às vezes a gente coloca muita coisa em cima disso, né? Como se fosse um negócio assim de outro mundo. Não é de outro mundo. É sobrenatural para nós, mas é natural para o pastor. É natural para Deus. Quando Deus fala conosco, é muito natural. É uma vozinha tranquila e mansa, uma vozinha que ecoa dentro de nós. Então, se você acha que é algo extraordinário demais, tira isso da sua cabeça. É natural ouvir a voz do Senhor. E Ele, para que Ele fala conosco? Para nos reposicionar. Então, a pergunta que eu faço hoje para mim e para você é: eu estou na posição correta? Eu estou plantada na beira de rios? E aí tem um ditado popular que virou uma verdade passada, né? Fala que as árvores não mudam de lugar.
Já ouviram essa? As árvores não mudam de lugar. Isso era verdade, é uma verdade passada. Hoje sim as árvores mudam de lugar. Existe tecnologia suficiente, né? Outro dia eu vi uma mudança de uma árvore, né? De um lugar para o outro. Não é nada demais. Para comprar na internet você vai ver lá mudança de árvore, né? Você pode comprar uma árvore já dando frutos, né? Então árvores mudam de lugar. Então se eu e você, como essa árvore que nós somos, né? Nós somos justos porque fomos justificados. E sim, nós temos direito a toda essa herança, a dar fruto na época certa e a nossa folhagem nunca murchar. Essa que é a promessa. A nossa folhagem nunca murchar fala de saúde, de vida longa. Nunca murcha, nunca murcha. Isso é maravilhoso. E a outra é dar frutos. Frutos na época certa, que são frutos baratos, não são caros, porque são frutos de época, né? É de graça que quem faz é Ele em nós. São frutos abundantes e são frutos doces, não são frutos amargos nem azedos, né? Então nós temos essa promessa e toda promessa bíblica, eu e você, nós devemos nos apropriar dessa promessa. Então nós podemos dizer, ok Deus, ok Senhor, tá tudo certo, eu me aproprio dessa promessa, então eu te dou liberdade. Se eu estiver plantada no lugar errado, transporta-me para à beira de rios de água. Eu quero, eu aceito e eu te peço, me leva para onde o Senhor quiser. E na hora que você fizer essa oração de verdade, olha, de verdade. Por que de verdade? Porque muitas vezes eu já fiz orações assim e eu colocava a mão no olho e falava, Deus, me mostra que eu quero ver. Mas na verdade eu estava tampando, eu não queria ver. Eu não queria que minha vida mudasse. Eu queria que só que desse certo, mas eu não queria mudar. Eu já resisti muito. Se tem uma pessoa que já deu trabalho pro Senhor, tá aqui, essa pessoa vos fala nesse momento. Eu sou muito, a minha vida inteira eu resisti a Deus, né? Então hoje eu vejo como é leve quando nós não resistimos mais e deixamos, Deus, cumpra-se em mim o teu querer, a tua vontade. Se tiver que me mudar, muda. Se tiver que mudar tudo ao redor, muda. Só não me tira o seu favor, só não me deixa ficar longe, porque cansa ficar longe, é difícil ficar longe. Nós não damos frutos gostosos quando nós estamos longe. Então o segredo para dar frutos e frutos que permaneçam é estar ligada à árvore. E a árvore é o Senhor, né? Vamos falar muito sobre isso, mas a pergunta que eu deixo para nós hoje é: você está plantado no lugar certo? Se não, tenha coragem de fazer essa oração verdadeira do seu coração. Senhor, muda o que o Senhor quiser. Só não me tira debaixo do seu favor. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia. Amanhã continuamos mais nesse salmo maravilhoso que é o Salmo 1. Deus te abençoe, obrigada, viu? Por estar aqui comigo, você faz parte disso junto comigo. Deus te abençoe.